Isso aí, galera, estamos com mais um Saia da Matrix na área. Hoje, gente, nós vamos falar sobre um debate muito importante a respeito da economia brasileira. Tudo que vem acontecendo nas medidas macroeconômicas impostas pelo governo, hoje em dia tem a ver com a inflação e com a interpretação de sua origem. Então, no vídeo de hoje, nós vamos tratar do debate econômico existente entre ortodoxos e heterodoxos quanto à elaboração de um diagnóstico a respeito da inflação brasileira, no período que começa ali em 2013 e vai até 2015, mais ou menos, enquanto a terapêutica a ser utilizada para combater o fenômeno. Se você é novo no canal, aproveite para se inscrever. E se você já acompanha o Saia da Matrix, acesse o link do nosso Apoia-se, que está na descrição aqui do vídeo. Bom, para a gente começar o nosso papo, a gente tem que definir o que é inflação. Inflação é a desvalorização da moeda, que é perceptível através do aumento dos preços. A questão é, então, entender o que faz a moeda se desvalorizar. A inflação é um problema grave na economia. Ela desestabiliza a economia, impede um planejamento de longo prazo, diminui o poder real de compra dos consumidores, o que acaba piorando a qualidade de vida. O debate a respeito da inflação é um debate tão antigo quanto a ciência econômica, a questão do diagnóstico e da terapêutica a ser utilizada. Esse debate voltou a ganhar força aqui no Brasil a partir de 2013, quando os reflexos de uma alta da inflação começaram a pressionar os indicadores econômicos. Ainda que a inflação não fosse alta em 2013, ela estava relativamente alta para padrões do Plano Real. E o Brasil tem um histórico de hiperinflação. Esta que só foi estabilizada devido a um grande ajuste econômico em 1994 com a implantação do Plano Real. Até essa data, havia um grande debate entre os economistas em como neutralizar o imposto inflacionário no Brasil. E naquele momento foram os economistas ortodoxos que apresentaram a alternativa que foi implementada através do Plano Real. Basicamente, a hiperinflação brasileira foi controlada através de um grande ajuste fiscal. Foi estabelecido a política de superávit primário grande e de juros altos. Ou seja, o governo deu um recado para o mercado que iria promover um sério ajuste fiscal, resgatando grande parte dos seus títulos todos os anos e pagando juros altos por esses títulos. Esses dados em relação ao superávit foram jogados para cima dos 50%. Com isso, os títulos brasileiros ganharam valor no mercado, a moeda se estabilizou. Inicialmente, o câmbio era fixo, tabelado em 1 para 1 em relação ao dólar. Aí uma série de coisas aconteceram. Resumidamente, o que eu posso colocar para vocês é que os problemas foram solucionados, primeiro, com o volume das importações, que resolveram o nosso problema de inflação de demanda, já que a nossa indústria ela vinha há muito tempo sem conseguir crescer, em função da falta de financiamento, enquanto que o consumo se mantinha estável, e além da capacidade instalada. Por outro lado, o governo deixou de se financiar emitindo dívida, uma dívida que não tinha lastro, já que os papéis da dívida brasileira não tinham valor de mercado. Isso, atrelado a uma alta dívida externa, fazia com que o Brasil continuasse precisando de muitos dólares e tendo que trocar por uma moeda sem valor. Com o estabelecimento da política de superávit primário alto, aliada a juros altos, uma política forte de responsabilidade fiscal, os títulos passaram a ganhar valor no mercado, contendo a desvalorização da moeda através de uma pressão cambial. E com o fim da inflação de demanda, houve aumento do crédito para o consumidor, permitindo planejamento para a economia doméstica e também para a economia governamental, acabando com o imposto inflacionário e com a hiperinflação. Então, todo esse histórico fez com que aquele momento vivido a partir de 2013 trouxesse de volta o debate a respeito da inflação no Brasil. Os economistas ortodoxos vão argumentar que o retorno da inflação seria causado pela flexibilização da política fiscal, enquanto que os economistas heterodoxos vão atribuir as causas da inflação a fatores externos à economia brasileira. Eu não quero, nesse vídeo, entrar no debate político existente entre esses dois grupos e o que está por trás desse debate. Eu quero aqui apenas apresentar os argumentos para o alto superávit primário imposto pelo governo, que acabou vencendo esse debate político em 2015.
O grupo que vence esse debate político argumenta, basicamente, é que não adianta uma política de juros altos para controlar a inflação se o déficit público for muito grande, e que, portanto, é necessário um ajuste fiscal para que a política monetária surta efeito. Agora, então, antes de falar um pouquinho mais desse debate, eu vou falar dos argumentos dos ortodoxos para exercer o controle da inflação através do superávit primário. A economia atual entende que não é possível exercer um controle direto sobre a base monetária. Isso em função de existirem N ativos muito líquidos na economia e também em função da capacidade do sistema privado em criar moeda. Então, o que os governos fazem é controlar a política de juros nominais. Os juros básicos da economia, aqueles utilizados para descontar os títulos públicos. Assim, o governo espera controlar a vantagem de manter dinheiro em caixa e assim controlar de alguma forma a expansão da base monetária. Como dito lá por Sargent, no artigo Uma Aritmética Monetarista Desagradável, os juros são o seguro-desemprego do capital. Então, em que consiste essa premissa? Se os juros nominais forem maiores que o crescimento da economia, significa que a política fiscal é inócua no controle da inflação. Ao contrário, ela até pode causar inflação. Vejam, os agentes econômicos entendem que se o caso é esse, de juros nominais maiores que o crescimento da economia, isso significa que o governo não vai conseguir honrar os seus déficits. E, portanto, ele vai ter que se financiar emitindo dívida. E se ele vai emitir dívida, ele vai gerar inflação. Dessa maneira, os agentes econômicos, prevendo uma inflação futura, projetam nos preços hoje o resultado dessa inflação futura, gerando inflação hoje em função da expectativa de uma inflação futura. Isso é a base do argumento dos modelos de expectativas racionais, um modelo baseado na teoria quantitativa da moeda e que é paradigmático dentro da academia de economia, embora a gente perceba hoje em dia que esse modelo está sendo questionado, sobretudo depois da crise de 2008, aonde mais uma vez o debate econômico a respeito da moeda trouxe uma série de dúvidas em relação à interpretação monetarista da moeda. Então aí nós já temos a ideia central. Ora, se o déficit público é muito grande, não adianta a política monetária aumentar os juros para tentar conter a inflação. Sendo assim, a resposta que deve ser dada é o superávit primário. Quanto maior o superávit primário garantido, maior a austeridade fiscal, se resolve o excesso de gastos públicos e a política monetária passa a ser eficiente. A ideia é que a política monetária é ineficaz se a política fiscal for dominante. Se o déficit é alto, a política fiscal é dominante e a política monetária não consegue resolver o problema da inflação. Então, dessa forma, se controla o déficit, a política monetária passa a conseguir controlar a inflação. Então, os ortodoxos argumentam que, controlando este déficit, a taxa de juros nominal ganha espaço para cair sem provocar inflação. Seria o que eles chamam de taxa de juros neutra. Vejam, gente, os modelos de expectativas racionais partem do pressuposto que todos os agentes econômicos conhecem muito bem o modelo, que não adianta o gestor da política monetária operar as variáveis que o mercado se antecipa, tornando essas medidas absolutamente ineficientes. Embora essa teoria tenha tornado-se hegemônica a partir da década de 80, os novos keynesianos continuam contra-argumentando, agora não mais dizendo que os salários nominais são rígidos em função da ilusão monetária e dizendo que os salários nominais são rígidos por outros fatores estruturais, específicos de cada setor da economia, passando a estudar coisas como, por exemplo, o custo do menu. Com isso, esses novos keynesianos abrem um debate com os antigos keynesianos, aonde os keynesianos mais à esquerda argumentam que é bobagem fazer esse tipo de estudo, porque a rigidez dos salários nominais são premissas para a existência de moeda. Porque se o salário nominal não for rígido, a moeda não funciona como uma unidade de conta, muito menos como uma reserva de valor. Isso é só uma amostra do debate existente em relação à teoria quantitativa da moeda. A teoria quantitativa da moeda não é consenso na academia de economia. Mesmo que o mainstream econômico seja um mainstream das expectativas racionais que utiliza a teoria quantitativa da moeda, ela não é consensual. E como eu disse antes, agora está inclusive sendo questionada. Isso vai ficar para um outro vídeo, esse debate da validade ou não da teoria quantitativa da moeda. Eu vou deixar linkado aqui embaixo a minha série de vídeos sobre macroeconomia. Lá tem 8 vídeos
que trazem um pouco da história e um pouco da construção do pensamento macroeconômico. Se você não está conseguindo entender direito alguns dos conceitos que eu estou utilizando aqui, assiste a série primeiro, que com certeza vai te dar mais facilidade de acompanhar o raciocínio aqui nesse vídeo. Então, gente, de 2013 para cá, surge esse debate novamente, o debate entre ortodoxos e heterodoxos em relação ao diagnóstico da inflação brasileira. Esse debate acabou criando no Brasil uma grave crise política. Enquanto a crise se desenrolava, não houve uma definição sobre o rumo da política econômica, o que, de certo modo, pode ser classificado como um fator que também colaborou para o agravamento da crise. Eu aqui também não vou entrar no porquê, mas o que eu posso garantir é que os ortodoxos levaram a melhor nesse debate. A política econômica brasileira, então, passou por uma mudança. Assumiu um novo governo e uma nova política econômica. Uma política econômica ortodoxa. Como os ortodoxos venceram a disputa política, a terapêutica que passa a valer é a terapêutica apontada pelo diagnóstico feito pelos ortodoxos. Que diagnóstico foi esse? Segundo os ortodoxos, a inflação era causada pelo gasto público. Segundo os ortodoxos, o governo dava sinais de que não conseguiria manter a política de superávit primário, não ao menos no patamar pré-estabelecido. Sendo assim, a terapêutica aplicada foi o maior ajuste fiscal desde a implantação do real, que foi a PEC do teto, que congelou gastos públicos e também os salários por 20 anos. Ou seja, foi dado um recado para o mercado que o governo brasileiro faria qualquer coisa para honrar com o superávit primário, custe o que custar. Mesmo que isso custe os empregos, mesmo que isso custe todo o investimento público. E de lá para cá, o governo continua tentando dar sinais ao mercado que tem compromisso com a austeridade fiscal. Agora, em 2017, este governo comemora os resultados da sua terapêutica, alegando que a inflação foi controlada, que os empregos e que o PIB voltaram a crescer, ainda que timidamente, e que o dólar também está estabilizado, até mesmo, às vezes, com um viés de baixa. Isso não quer dizer que os ortodoxos venceram o debate. Isso quer dizer apenas que eles venceram politicamente, porque os heterodoxos continuam discordando do que dizem o governo e os economistas ortodoxos. Segundo os heterodoxos, o diagnóstico dos ortodoxos está errado. A pressão inflacionária não estava ocorrendo pelo descontrole dos gastos públicos. Estava ocorrendo pela conjuntura internacional que mudou. Veja, a explicação dos heterodoxos é um pouco mais elaborada e não parte da teoria quantitativa da moeda. Segundo os heterodoxos, o que aconteceu a partir de 2012 foi o fim do ciclo das commodities. Para entender isso, a gente tem que voltar até 2008. Em 2008, com a grave crise do capitalismo, houve uma retração do crescimento global. Eu não vou entrar aqui no que causou a crise de 2008. Eu tenho aqui um vídeo no canal antigo já onde eu falo disso, apesar de não ser uma abordagem parecida com o que eu estou dando agora, mas eu vou deixar para falar sobre a crise de 2008, talvez num próximo vídeo. A única coisa que eu quero dizer aqui é que os resultados dessa crise são esses que eu vou apresentar aqui, independente das causas que você considera que tenham ocasionado o problema. Com a redução do crescimento global, houve uma redução também do preço das commodities. Com isso, a economia brasileira perde em competitividade. Segundo os heterodoxos, isso fez com que entrassem muito menos dólares no Brasil devido às nossas exportações. Por outro lado, o mercado se mantinha aquecido, com as importações em alta e a demanda por dólares continuava grande. Isso criou uma pressão inflacionária sobre o dólar, gerando no Brasil uma inflação de câmbio. Aliado a isso, o ambiente político fez com que o governo segurasse o aumento de muitos preços administrados, realizando esses aumentos abruptamente no momento onde não dava mais para segurar a economia sem esses repasses. Ou seja, além do dólar, os preços administrados também provocaram uma pressão inflacionária no Brasil. Dólar e preços administrados são dois vetores que impactam toda a cadeia econômica e que, segundo os heterodoxos, provocaram a inflação daquele período. Se o diagnóstico dos heterodoxos é esse, isso também serve de base para como os heterodoxos explicam os resultados econômicos que agora são comemorados pelo governo. Segundo esse grupo,
Não foi o ajuste fiscal do governo que provocou os resultados econômicos que o governo comemora como bons resultados econômicos. Segundo os heterodoxos, a inflação, por exemplo, foi controlada não pelo ajuste fiscal, e sim pela queda na demanda do mercado interno. E o crescimento do PIB é ocasionado pelo aumento do volume das exportações, que ocorreu em função do reposicionamento do câmbio, que depreciado facilitou as exportações. Veja, segundo esse grupo, a pressão inflacionária sobre o câmbio, que vinha lá desde 2013, mas que se acentuou a partir de 2014, provocou reflexos no resultado da balança comercial somente em 2016. Isso atrelado à queda da atividade econômica interna, ocasionada pelo ambiente de insegurança e de inflação lenta de 2013 a 2014, fez com que não houvesse um aumento das importações, no resultado que foi apresentado em 2016, e um forte aumento das exportações. Com isso, aumenta o volume de dólares entrando no Brasil, o que acaba com a pressão do câmbio sobre a inflação e provocando um resultado favorável na balança comercial, fazendo o PIB reagir um pouco, como demonstram os dados atuais. Por outro lado, a inflação, além de não receber mais a pressão do câmbio, também acabou controlada pela baixa demanda interna. Houve aumento do desemprego, houve diminuição da margem salarial e retração no consumo. Desse modo, o mercado se defende reduzindo os preços. Ou seja, o controle da inflação não seria causado pelo ajuste fiscal, e sim pela baixa atividade econômica. E o pequeno resultado favorável no PIB seria causado pelo reposicionamento do câmbio e sua relação com a balança comercial favorável. Os economistas ortodoxos do governo argumentam que agora a economia está estabilizada, e mesmo que o desemprego esteja alto e que a atividade econômica esteja baixa, com grande capacidade ociosa na indústria, teremos daqui para frente um crescimento seguro, lento, porém contínuo. Enquanto que os economistas heterodoxos argumentam que esses bons resultados são apenas de curto prazo, que logo os efeitos do reposicionamento do câmbio não existirão mais. Com isso, o saldo tão favorável na balança comercial deve ser reduzido. Com a redução desse saldo da balança comercial, o impacto das exportações na economia interna também deve ser reduzido. Com isso, esses pequenos avanços no nível de emprego e de produto também devem não existir mais. A atividade econômica interna não deve reagir, e sem investimento público congelado por 20 anos, logo até mesmo a nossa indústria, que hoje é competitiva, deve perder a sua competitividade internacional, o que no longo prazo vai gerar retração da economia e não crescimento, como sugerem os ortodoxos, mantendo o desemprego alto, os salários baixos e a economia em recessão. Tá ok, galera? Eu não quero com esse vídeo apontar uma solução. Eu apenas busquei aqui apontar os dois lados da visão do problema. Acompanhe, então, os links que eu vou deixar na descrição para quem quiser saber um pouco mais do assunto nos vídeos que eu já fiz aqui no Sai da Matrix. Quem gostou do vídeo, ajuda compartilhando. E se você quer ajudar mesmo o canal, nos dê uma força lá no Apoia-se, divulgue o nosso Apoia-se para os seus amigos, deixa aqui o seu joinha. Falou, valeu e até a próxima!